Tá liberado? Pronto, gente. Então, boa tarde. Vamos começar agradecendo a presença de todos vocês. E vamos começar a live de hoje falando um pouquinho mais sobre o Covid e um pouco em relação à parte da escola, né? Semana passada nós fizemos uma live retomando o assunto do Covid, fazendo bem regulares. Depois nós paramos um pouco e agora com essa segunda onda, ou com essa elevação de casos, enfim, tudo isso que está acontecendo com a volta às aulas, com esse momento de convivência com o vírus e de aprender a lidar melhor com isso, nós achamos que era importante retomar. Então, fizemos a live semana passada e, durante a live, várias pessoas pediram que nós falássemos um pouco mais sobre a questão da criança e sobre a questão da escola. Isso foi um pedido feito na live de sexta-feira. E aí a gente fez uma coisa meio rápida, né? Fizemos um convite e, por isso mesmo, eu agradeço muito a presença de todos os colegas, doutor Flávio, que está ligado de João Pessoa, trabalhando aí com a gente, um grande amigo. A doutora Marisa ainda está no consultório, mas também vai estar aqui junto. A Menaide, que é educadora do colégio do CFC, né? Eu tive a oportunidade, meu filho estudou lá, conheço muito, agradeço muito a presença. Doutor Marcos, que é advogado, né, e que, queira ou não, a gente tem questões importantes, às vezes, com relação até à legalidade de algumas das atividades e tudo. Doutora Tamir Hatten, que é da casa, que é a nossa colega cardiopediatra. Doutora Tereza também está atendendo, que é psicóloga, mas que, se Deus quiser, vai entrar um pouquinho. Se elas duas não puderem, elas mandaram uma gravação rápida que a gente pode trazer algumas das pontuações que elas fizeram. Nós combinamos a live de hoje assim, gente. Nós vamos iniciar uma apresentação breve. O doutor Flávio vai fazer, e que faz um pouco de uma revisão dessa situação toda. Eu acho que isso é extremamente importante, essa revisão inicial, e vai ser a partir dela, então, que a gente vai puxar os outros assuntos. Aquilo que vocês quiserem de perguntas, de dúvidas, vocês sabem que nós estamos tanto no Instagram como no YouTube, nesse momento, e vocês podem fazer perguntas em qualquer um dos dois, que tanto Kátia como Patrícia estão nos auxiliando e vão ficar passando essas perguntas para mim, para que eu possa gradualmente ir mediando o encontro e a gente discutir no final as questões que vieram, tá certo? Então, vou passar a palavra para Flávio, mais uma vez agradecendo a presença e pedir que ele explane um pouquinho a situação atual que nós estamos vivendo aí com a Covid-19. Boa tarde, todo mundo. Queria agradecer a doutora Sandra, bom revê-la, né? Rever a equipe aí, doutora Tamine, gente muito querida e um grupo que me fez aprender muito ao longo do tempo. Eu devo muita coisa ao projeto e deixo claro aqui publicamente o meu agradecimento antes de começar. Eu na verdade, a doutora Sandra sabe, me pegou meio de calças curtas, porque eu fiquei pensando assim, o que é que eu preciso trazer alguma coisa atual, afinal a gente tem já algum dado na literatura, mas eu já queria avisar que eu juntei os artigos que eu achei mais relevantes nessa temática Covid e escola, bem atuais, sem dar uma posição, não é uma posição pessoal, é o que a literatura está mostrando, e também dizer que, infelizmente, como no Brasil ainda não foi publicado nada a respeito dos poucos locais onde as escolas eventualmente reabriram, eu acho que esses dados dos outros países nos trazem mais, digamos assim, insights para o futuro e um direcionamento de pensamento aí o que a gente vai fazer. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. A senhora teria que ativar aí o compartilhamento da tela. E aí explanar um pouquinho o que vem dessa literatura, inclusive, recentemente, muita coisa publicada que nos dá um norte, digamos assim. Posso? Agora já foi. Beleza. Acho que estão vendo bem aí, né? Conseguem ver a apresentação? Tá ok. Vamos lá. Então, esse primeiro estudo que eu queria compartilhar, no final eu vou tentar juntar num pensamento só, foi publicado recentemente como uma carta no JAMA Pediatrics, onde na Itália se verificou a frequência de infecções sintomáticas e assintomáticas, nesse caso assintomáticas, em adultos e crianças que eram atendidas na emergência de um hospital lá da Itália, em Milão, e que aí foram hospitalizadas por algum outro motivo,
e se testou e se verificou a positividade nos exames de PCR para o SARS-CoV-2. E foi bem interessante esse estudo porque ele mostra uma disparidade muito grande, 1% só das crianças assintomáticas versus 9% dos adultos. E isso desafia, né, ou desafiou um pouco do que se falava na possibilidade das crianças serem disseminadores assintomáticos. Então, esse estudo é o primeiro que traz uma certa luz a essa questão, bem feito, e num cenário, de certa forma, interessante, que pegaram pessoas por outro motivo, né, adultos e crianças, e verificaram que 9 vezes menos crianças foram encontradas com positividade assintomática. É importante dizer que foi verificada apenas a presença do vírus e não necessariamente a carga viral, transmissibilidade, mas, de qualquer forma, é um dado importante. Esse segundo estudo fala sobre suscetibilidade, ou seja, o risco de aquisição da doença. Na verdade, esse é um estudo de impacto, que também foi publicado recentemente no JAMA Pediatrics, onde ele foi uma revisão sistemática com meta-análise de 32 estudos publicados anteriormente, englobando 41 mil crianças e cerca de 270 mil adultos. Então, nesse estudo, eles compararam a questão da suscetibilidade, ou seja, o risco de adquirir a doença, porque já se sabia, pela impressão dos estudos clínicos, que a criança teria possibilidade, uma menor suscetibilidade. Crianças e adolescentes eram menos suscetíveis ao vírus. E realmente eles verificaram que uma suscetibilidade em torno de 50% menor comparada com os adultos. Ou seja, na conclusão ele fala assim, que existe uma evidência fraca que as crianças e adultos poderiam desempenhar um papel menor do que os adultos na transmissão, porém, eles têm um risco menor de aquisição da doença. Então, esse é outro ponto. Primeiro, mostrando que menos frequência de portadores assintomáticos e esse menor suscetibilidade. Esse é outro grande estudo que foi publicado recentemente nos Estados Unidos, onde verificou exatamente crianças escolares, a tendência, né, da Covid-19, os números, entre março e 19 de setembro de 2020. Vejam aí que foram 100 mil crianças entre 5 a 11 anos de idade e 175 mil adolescentes. Então, o que é que eu achei interessante de verificar nesse estudo, né, é que a proporção de hospitalizados é a mesma, muito pequena, então 1% nessa faixa etária entre 5 e 11 anos, e entre 12 a 17, 1,3%. Então, imaginem a proporção. Naturalmente, eu sempre falo que a estatística para o indivíduo, né, para a família, sempre não é um número que se considera ter um filho hospitalizado, ter um filho que vai para a UTI com Covid-19, não deve ser uma coisa assim, é uma coisa terrível, mas a gente está diante de um estudo populacional e a gente precisa tomar atitudes em saúde pública baseado nesses estudos populacionais. 0,1% da amostra sendo admitida em UTI, então de 101 mil crianças entre 5 a 11 anos, 145 indo para a UTI e com 20 óbitos. Então, repetindo, a gente não está minimizando a importância desses 20 óbitos, está apenas colocando claramente que quando você compara, imagine, quando você compara com a faixa etária de 80 anos de idade, essa proporção aumenta cerca de 600 vezes. Então, realmente, a magnitude é muito maior da doença. E passando para esse próximo, onde avaliou só as mortes em menores de 21 anos, a gente vê claramente que as mortes são mais frequentes, é mais frequente, né, a ocorrência de morte no menor de 1 ano, que a gente já sabe que é um grupo de risco para a síndrome gripal, então são crianças que antes mesmo da Covid-19 a gente já tem um olhar diferenciado quando ele, por exemplo, adquire a influenza, que é um patógeno menos comum agora, diante desse isolamento social, mas que era do nosso dia a dia. E vejam que ao longo de todas as idades só vai haver um aumento, um pico, ao redor de 16, 17 anos, estabelecendo claramente uma faixa etária
onde a gente deve ter cuidados adicionais. E a grande maioria dos casos com doença associada, certo? Importante dizer que a doença associada nesse grupo, nos Estados Unidos, que mais frequentemente esteve colocada como risco, é a doença pulmonar crônica, e não a doença cardiovascular. Então, acho que esse número é importante aí para o grupo. Então, assim, eu acredito que esse é um estudo muito importante que nos dá a noção do tamanho da questão da mortalidade e faixa etária. Esse outro fala sobre transmissão. Esse foi realizado na Alemanha, a Alemanha que conseguiu reunir até agora os maiores dados sobre escolas e Covid-19. Na Alemanha, eles averiguaram aí crianças entre 0 a 19 anos em creches e escolas após o mês de maio, que foi quando eles reabriram. Tá? Então, eles verificaram a questão da transmissão, e como vocês podem ver nesse gráfico aqui do canto inferior esquerdo, o ponto, porque aqui não está aparecendo o cursor para mim, deixa eu ver se eu, minimizando, apareceu, e vou ver se eu aumento aqui essa tela, para ver se vê melhor. Mas aqui nesse ponto, as escolas reabriram, aqui as escolas fecharam, durante o período de aumento, e aqui as escolas reabriram. E vejam que desde a reabertura, com os cuidados e os protocolos que eles determinaram, não houve aumento significativo nos surtos e nos casos. Então, aí se pergunta o que é que eles fazem lá, né? Então, para todas as crianças e adolescentes ocorre redução do número de crianças na escola. Então, 50% de redução na Alemanha. Para todas as situações, limpeza frequente de superfícies de frequente toque. Para todas, isso aqui eu acho que é muito importante, é ventilação. Parece-me que a ventilação, e eles estão, na Alemanha eles verificaram muito isso, faz muita diferença no risco. Exclusão de crianças doentes é outro ponto importantíssimo. A gente tinha uma cultura, às vezes eu como pediatra via isso, mas a criança estava com tosse, está só com uma tossezinha, vai para a escola. A gente não pode fazer isso na Covid-19. Todos faziam cuidados de limpeza frequente de mãos. Agora, as crianças lá não eram obrigadas a colocar máscara na sala de aula. Algumas da escola primária e secundária colocariam em ambientes de convivência, mesmo fora da sala de aula, e as crianças da escola secundária, acho que seria ensino médio, nosso distanciamento, a determinação de um distanciamento. Então, assim, eu acho que esse estudo é bem interessante porque a gente vê, digamos assim, com dados extremamente bem coletados, a questão da reabertura e o impacto diante das medidas de protocolo. Resta saber se nós conseguimos aplicar aqui os mesmos protocolos. Esse é um segundo estudo muito interessante lá da Alemanha, que eles fizeram um acompanhamento, né, fizeram uma vigilância de surtos nas escolas entre março e agosto. E o que é que eles viram? Essencialmente, esses surtos, primeiro, eles foram em pequena monta diante do número de escolas, então eles avaliaram milhares de escolas na Alemanha e só encontraram 48 casos de surtos escolares, com 216 confirmados, essencialmente na faixa etária de escola de ensino médio para lá. Então, mais um dado importante, que o ensino médio não deveria, e a gente já sabe isso, ser o que inicia a volta às aulas, porque eles são eventualmente mais transmissores e menos respeitadores de certas medidas de distanciamento. Enquanto a escola, o ensino fundamental parece não ser esse grupo disseminador. Vejam que são esses pontinhos aqui, de 6 a 10 anos, são esses escurinhos, e vejam que de 11 anos a 14 anos, 15, 21 anos, são as maiores barras aqui. Então, parece que o ensino médio e, obviamente, a universidade são potenciais problemas. Esse outro estudo é do Japão, eles reabriram em junho,
Vejam aí que são 6.300.000 estudantes de escola fundamental, de ensino fundamental, e 3 milhões de que eles chamam Junior High School, que eu acho que é o nosso ensino médio, 420 mil professores de ensino fundamental e 246 mil de ensino médio. Vejam o número, né, comparado aqui, eles verificaram 105 casos na faixa etária de 6 a 12 anos e 29 em professores, 63 em ensino médio e 10 em professores, a grande maioria das crianças com transmissão intradomiciliar. A minoria, 1% na faixa etária de 6 a 12 anos, transmissão comprovada na escola, e 9,5%, falando a favor desse ponto, que não deveria começar pelo ensino médio, entre 13 a 15 anos na escola. Então, a escola parece que não é, seguindo os protocolos adequados, um ambiente de transmissibilidade do vírus, e sim as residências. Esse outro estudo muito interessante também, publicado recentemente na Pediatrics, eu peço desculpas porque assim, eu juntei isso aí, não traduzi, mas eu estou colocando os pontos principais do estudo. Isso aí são o programa de creches nos Estados Unidos permaneceu aberto durante toda a pandemia, coletando dados, porque, afinal, como é cultural, os americanos não têm cuidadores dos seus filhos, esses filhos precisavam ficar em algum lugar para os trabalhadores essenciais trabalharem, para a sociedade continuar funcionando. Então, eles verificaram como era esse risco de transmissão para os trabalhadores dessas creches americanas. Então, 57 mil provedores foram avaliados e 427 haviam sido hospitalizados, e desse grupo, eles não encontraram associação entre trabalhar na creche com crianças e ter mais risco de pegar o vírus. Então, eu acho que isso também mostra que essa exposição para crianças durante o início, isso aí foi no início da pandemia, não estava associada com um risco elevado de transmissão para os cuidadores lá dessas crianças nas creches. E a gente sabe muitas vezes que a criança, os pais precisando trabalhar e não tendo uma creche, a criança vai ficar com quem? Com a avó, com o avô, que muitas vezes é de risco. Então, a gente precisa também avaliar esses números. Aí, esse próximo, esse muito interessante, que foi publicado essa semana, da Itália, eles verificaram a infecção nas escolas italianas durante a segunda onda, já durante a segunda onda que eles estão vivendo. Então, em 5 de outubro, foram registrados 1.350 casos, envolvendo 1.059 estudantes, 145 professores e 146 funcionários, de um total de 1.200 escolas, de 65 mil escolas italianas avaliadas, ou seja, 1,8%. As escolas nacionais na Itália relataram apenas um caso de infecção em mais de 90% dos casos, ou seja, não houve aquela coisa da escola ser um local de explosão, e só em ensino médio, um cluster, um surto de mais de 10 casos descritos. E, assim, só houve fechamento de cerca de 114% das escolas, mais frequentemente o jardim de infância. Já esse número muda, talvez seja um número dissonante dessa questão do estudo nos Estados Unidos. Mas eu acho que é importante mostrar que, mesmo durante essa segunda onda na Itália, a gente tem números baixos de risco na escola. Esse outro estudo do Reino Unido, também publicado um dia, acho que, se eu não me engano, foi essa semana também, chamado Open Safely, uma coorte de 12 milhões de adultos, certo? Eles verificaram cerca de 9 milhões de adultos menores de 65 anos morando com crianças de 0 a 9 anos, ou de 0 a 11 anos, e não houve associação de aumento de risco dessas infecções, pelo contrário, um risco diminuído de morte, 25% a menos. Então, qual é esse outro ponto? É que se fala assim,
Tudo bem, a gente vai colocar a criança dentro da escola e a criança vai pegar a doença na escola e trazer para o adulto de risco em casa. Essa coorte da Inglaterra não mostra isso, pelo contrário, não se saberia ainda se dizer o porquê, porém, talvez seja porque a criança transmite menos eficientemente pelos estudos de cluster de casos, isso é uma inferência, porém a gente ainda não tem o número dos assintomáticos, e transmite com menor carga viral, a transmissão com menor carga viral, o que talvez implique nesse menor risco quando você tem criança em casa, diferente de você morar com 5, 6 adultos ou adolescentes. E, por último, eu acho que esse estudo deve ter muita reflexão da nossa parte, foi publicado no JAMA Open essa semana também. Foram avaliadas 24,2 milhões de crianças entre 5 a 11 anos que frequentam escolas públicas que estiveram fechadas durante a pandemia nos Estados Unidos. Eles perderam lá uma mediana de 54 dias de instrução, compare conosco, que já nem sei quantos, mas passou de 200, né? Mais de 200 dias, vamos chegar aí a um número muito maior. E aí eles verificaram que, comparando a questão do risco de morte, né, o número de anos perdidos pela infecção, estimado em 1,5 milhões, as escolas, se as escolas estivessem abertas, 1,47 milhões de dias a mais de vida seriam esperados como um resultado, e as escolas fechadas significariam 5,5 milhões de anos de vida de anos de expectativa de vida perdido nas crianças. Então, a conclusão é que esse modelo verificou que o fechamento das escolas teria que ser considerado na perspectiva de associação entre este e a disrupção educacional e diminuição da expectativa de vida quando se pesa essa medida, por exemplo, agora nesse momento de aumento. Então, eu queria só resumir a minha fala no que eu entendi até agora dentro do que eu estudei. A gente não sabe ainda sobre transmissibilidade de crianças assintomáticas. É fato que a gente não tem dados ainda para afirmar isso, e a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com os eventuais grupos de risco. Claramente não são vetores na mesma proporção que são na influenza. A gente já sabe pela literatura que a gripe sazonal, as nossas crianças são os vetores. Porém, não parece até o momento, com todos esses dados reunidos, que o mesmo acontece com a Covid-19. Até porque parece que a criança é muito mais competente em neutralizar o vírus e ter uma resposta imune menos significativa do que os adultos e com condições de risco. Então, parece que ela tem uma competência maior, provavelmente porque elas têm muito contato com os coronavírus causadores de resfriado comum nos primeiros anos. Isso não é verdade para os menores de 1 ano. Então, a gente tem que ter cuidado, porque tem estágios berçários, hotéisinhos, talvez esses merecessem um olhar diferente. Mas a criança, por exemplo, na fase de alfabetização, aí já muda outra, talvez a perspectiva seja outra. A gente sabe também que elas transmitem mais na fase sintomática. Então, rastreio de sintomas é uma das medidas mais eficazes. Não é verificar temperatura na escola, em casa, é rastrear, averiguar sintomas, e as famílias teriam a consciência de não mandar a criança com nenhum tipo de sintoma na escola. Então, transmite mais em fase sintomática e, isso é muito importante, em fases de alta transmissão comunitária, onde o número reprodutivo básico é maior que 1. Então, a gente sabe que no Brasil a gente tem realidades distintas até dentro do mesmo bairro e cidade. Então, a gente não pode comparar uma escola pública onde o aluno pega um transporte lotado, não vai ter estações para lavagem de mãos, não vai ter uma série de condições para esses protocolos como foram aplicados na Alemanha. Infelizmente, esse grupo é o mais prejudicado de todos, talvez, com o fechamento das escolas, muitos sem acesso a aulas online em casa. Como eu vi recentemente no Rio de Janeiro, muitas crianças sendo recrutadas mais cedo ainda pelo tráfico nas comunidades, uma vez que elas não têm a estrutura familiar adequada. Então, a gente precisa lutar, talvez, para que essas escolas reúnam as condições de receber os alunos, pelo menos no próximo ano.
As realidades também mudam dentro da própria cidade, então escolas privadas que possam fazer todo esse processo de protocolos, a gente não poderia comparar com as escolas públicas. Claramente não acrescentam risco para os professores e funcionários ser protegidos, ou seja, os funcionários, os professores precisam de proteção, sem proteção adequada, de fato, não há como garantir que eles não se infectem e não tenham problemas com relação a isso, e para os cuidadores no domicílio, eu acho que esse é outro ponto importante. E por último, o que esse último estudo traz é que não existe decisão sem consequências, e a gente talvez esteja admitindo que a gente vai ter cada vez mais um risco maior da ausência da criança na escola versus a letalidade e morbidade da doença. E a gente precisa enfrentar isso com muita ciência, competência, mas principalmente com sensibilidade, porque esses efeitos serão o pós-Covid mais grave na faixa etária pediátrica e na sociedade do futuro. A gente pode resolver as questões econômicas, a gente pode resolver as questões políticas, como acabou de ser resolvido com um gasto extraordinário, e a gente não está resolvendo a questão das nossas escolas públicas, principalmente com a urgência e a eficiência que a gente resolve outras questões. Então, acho que nós, pediatras, apelamos para a sociedade, em geral, sei que tem membros, e nós não estamos querendo colocar nossas crianças sob risco, nem suas famílias, nem os professores, mas nós queremos que as crianças tenham uma perspectiva, e a perspectiva para uma criança é voltar para a escola, e não ficar sem ter esse direito básico atendido. Quando a gente atende o direito básico de ir ao bar, a gente atende o direito básico de ir ao shopping, que eu nem sei se é tão básico assim, de ir para restaurante, de planejar uma festa de aniversário, e não tem ninguém na rua lutando, aliás, protesto nem poderia ter, mas pelo menos nas redes, para que a gente, ano que vem, entrasse no ano com o direito das nossas crianças voltarem às escolas de uma forma segura. Mas é isso. Obrigado. Deixa eu interromper meu compartilhamento aqui. Queria te agradecer, viu? Valeu demais. Eu acho que foi uma excelente revisão, extremamente extensa, bem vista e bem recente, né, com trabalhos até agora, e que realmente mostra uma realidade um pouco diferente. Às vezes a gente fica com o medo muito grande e tudo, mas a gente precisa olhar para todos os lados e, inclusive, saber do que é que a gente tem que ter mais medo, né, gente? Dentro dessa coisa. Eu vou pedir licença a vocês o seguinte: nós estamos num Zoom e a gente começou um pouco antes. Infelizmente, esse Zoom vai cair, mas eu vou continuar falando aqui por 1 minuto com o pessoal que está nos ouvindo, e na mesma hora eu vou abrir uma outra reunião, tá? A gente volta, porque eu queria conversar um pouquinho com a Menaide sobre a experiência na escola, da volta às aulas, isso tudo. Então, eu vou desligar esse aqui, vou continuar falando com o pessoal e passo a chamada para vocês num segundo.
informações, e a gente sabe que, às vezes, as informações são um pouco alarmistas, a gente sabe que há muitas questões dentro disso, e eu acho que essa entrada, apesar da gente levar um tempinho nela, mas acho que foi muito importante por conta de uma revisão de trabalhos científicos, de uma revisão de um material, para que a gente realmente se empodere de informações, que são informações válidas, feitas com estudos populacionais grandes, com um número grande de pacientes, e ter um pouquinho essa segurança. Eu vou passar agora um pouquinho para a Menaide, que está lidando diretamente com o jovem na escola, né? Está lidando com essa volta, e eu acho que é importante a fala desse lado, de como tem sido essa experiência. Né? Como é que você está vendo isso, Menaide, desses dias? Bom, doutor Flávio, eu queria ressaltar aqui a sua fala super pertinente, né, diante desse quadro que a gente tem vivido aqui, especificamente no Brasil e na cidade do Recife. Para mim, bem difícil entender algumas coisas. E eu lido com adolescentes, né? A faixa etária de 14 a 18 anos. Sou coordenadora pedagógica do ensino médio do Colégio Fazer Crescer. E, para mim, o grande problema, de fato, é aquilo que o senhor colocou em relação à falta de condições das escolas. A gente não consegue generalizar para que essa volta seja tranquila em relação a todas as escolas. Isso é um fato, um triste fato na nossa cidade, um triste fato na nossa nação. Posso falar um pouco da experiência que tenho vivido na nossa escola, que teve um cuidado desde o início da pandemia em ter um critério com o protocolo extremamente cuidadoso. Né? A gente chamou o doutor Felipe Prohaska, que fez todo o protocolo do colégio desde o iniciozinho da pandemia, e nós o seguimos de forma muito criteriosa. Então, os meninos, desde a hora que entram no colégio, tem a higienização dos pés, das mãos, a separação de bancas, eles entram por acessos diferentes. Eu tenho uma turma em cada ambiente separadamente. Não precisei fazer 50% e 50%, porque a gente conseguiu dar o distanciamento de 1,5 metro para cada turma. Para isso, eu estou em 3 prédios, 3 unidades diferentes, porque eu não conseguia colocar todo mundo numa mesma unidade, mas isso fez com que esse distanciamento fosse bem respeitado. Então, segundo ano entra por uma entrada específica, o terceiro por outra, o primeiro por outra. Entram todos com máscara branca no início do horário. Após 3 horas, que é o horário do recreio, eles lancham com um distanciamento de 2 metros, utilizam máscara colorida ou uma máscara estampada, retornam para suas salas de aula. Em cada ambiente, eles recreiam, eles lancham separadamente também. As turmas não se cruzam, as turmas não se misturam, eles não se encontram. Cada turma convive especificamente com a sua turma, né? Individualmente com a sua turma. Por incrível que pareça, eles têm dado um grande exemplo de convivência no coletivo, né? Assim, de verdade, eu me surpreendi com os adolescentes. Eles têm dado, na verdade, uma verdadeira aula de convivência em sociedade, né? Eu achava que a gente ia ter um pouco mais de trabalho em relação a esse distanciamento, a esse toque. Adolescente é muito social, é muito pegajoso, né? Gosta muito desse contato físico, mas eles têm, de fato, tido esse cuidado, né? Têm respeitado esse distanciamento, o não compartilhamento das coisas. Se um sai da linha, a gente chama a atenção, a gente, né, puxa a orelha e atendem numa tranquilidade bem legal, não tem tido nenhum tipo de problema em relação aos protocolos que eles precisam, de fato, seguir. Nossos professores super protegidos também, com máscara, com face shield, usando
o distanciamento também necessário em relação ao aluno, os professores que têm comorbidade em casa, dando aula remota, e a gente com um monitor em sala de aula para fazer essa mediação entre o professor que está em casa com o aluno que está em sala de aula. Também todo cuidado com o aluno que tem qualquer tipo de sintoma em não vir para a escola. Eu li algumas coisas que Sandra mandou no grupo de WhatsApp, quanto a alguns questionamentos de pais em relação a essa questão do híbrido, né? É obrigado fazer prova presencial? Não é obrigado fazer prova presencial? Até o final de 2021, o sistema híbrido foi aprovado. Então, os pais poderão optar pela aula online ou presencial, né? Então, não se angustiem tanto em relação a isso. Os pais que não têm essa tranquilidade de mandar o filho para a escola, pode manter o seu filho em casa. Temos casos aqui de alunos com comorbidades, de alunos com doenças autoimunes que não estão vindo, estão tendo essas aulas em casa, né? Quando o doutor Flávio falou também na questão da importância da volta desse aluno, a gente precisa pensar muito do quão importante é viver em sociedade para essa criança e para esse adolescente. Os meninos estão muito doídos, os meninos estão muito mexidos, e a gente precisa pensar que esse emocional precisa ser tratado. A escola é a segunda casa deles, né? E na minha concepção, não existe lugar mais seguro do que a nossa casa. E é assim que a escola precisa estar preparada. Essa escola está preparada como a segunda casa dos meninos. É assim que o governo deveria pensar. É assim que as escolas deveriam pensar. Poxa, os meninos passam mais tempo na escola do que em casa. É, de fato, a segunda casa deles. Então, essa preocupação deveria vir antes de qualquer coisa, antes de abrir praça, antes de abrir parque, antes de abrir bar, antes de abrir restaurante, antes de abrir cinema, antes de abrir qualquer coisa. A escola deveria ter sido a última coisa a parar e a primeira coisa a abrir. Então, eu acho que os valores foram muito invertidos aí nessa relação do que fecha, do que abre, quando fecha e quando abre, né? Então, a escola deveria ter tido o governo deveria ter tido essa preocupação em cuidar primeiro da escola, cuidar desse ambiente para que o aluno pudesse ter esse retorno tranquilo para o seu segundo lar. Então, os meninos não estão em casa, mas os meninos estão nas baladas, os meninos estão nos condomínios hiperlotados, nos salões de festa, nas piscinas. Eu vejo isso atrás do meu prédio constantemente, né? Eu vejo isso no Instagram de alunos e ex-alunos postando festas. E então, quando se fala que a Covid pega na escola, eu boto um ponto de interrogação grande aí, né? Os meninos não pegam a Covid na escola, os meninos pegam a Covid fora e trazem para a escola. Então, se as famílias estivessem, de fato, preocupadas em cuidar dos filhos, em cuidar da educação dos filhos, elas teriam mais cuidado e limitariam mais esses filhos em relação às saídas e ao cuidado em estarem, de fato, onde deveriam estar, na escola, né? Eles deveriam estar na escola e não nos bares, cinemas, shoppings, no entretenimento da vida no momento de pandemia. Não estou dizendo que eles não podem estar na casa de um amigo, comedidamente, num lugar onde ele saiba que está seguro, mas não nesses ambientes onde eles estão na bagunça, né? Então, as famílias, antes de terem tanto medo de colocarem os meninos de volta na escola, deveriam ter mais medo de deixarem descer para o prédio, de deixarem ir para uma festa, de deixarem ir para um bar, para um restaurante, porque a escola é, de fato, o lugar mais seguro. Eu ouvi isso de vários alunos. Naná, aqui é o lugar mais seguro onde a gente pode estar, fora a nossa casa. Então, essa volta deles foi uma coisa, assim, linda de se ver, né? De brilho no olho,
de se sentirem acolhidos. A gente não pôde abraçar, né? Mas a gente pôde sorrir, a gente pôde acolher, a gente pôde conversar, né? Por mais que a gente tenha dado ensino de qualidade remoto, faltou o olho no olho, faltou a conversa, faltou o atendimento à família, faltou o acolhimento, faltou ouvi-los, porque a gente não podia... Isso aqui, né, abrir uma câmera não é a mesma coisa de a gente poder olhar, de fato, né, de como o outro está se sentindo. Então, o senhor falou 200 dias, né, remotos. 200 dias foi só para o ensino médio, né? Para o Fundamental 2, já estamos aí em 8 meses. Os demais 9, e o ano letivo tem basicamente 10 meses, porque janeiro e julho são férias, praticamente, né? Então, a gente passou um ano letivo praticamente remoto. Eu espero que em 2020 as autoridades tenham a consciência e o respeito ao cidadão e o respeito ao aluno, que é o futuro de amanhã, de preparar esse espaço para tê-los de volta com segurança. É uma coisa que tem me angustiado muito. Aqui eles estão seguros. O desejo do meu coração é que eles estivessem seguros em outras instituições também. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento a fazer. Obrigada, Menaide. Eu tenho algumas coisas aqui que eu vou querer tocar com você, mas, assim, as principais eram exatamente essas, né? Sempre essa questão da segurança, que eu acho que tanto você quanto Flávio abordaram muito bem. Flávio no sentido de trazer, né, os trabalhos e nos mostrarem isso, e você no sentido de mostrar como uma escola se prepara para isso. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. Talvez a palavra mais importante que você colocou aí, a questão de protocolos, né? Então, isso me puxa até uma coisa que saíram umas perguntas enquanto você estava falando, vai fugir um pouquinho, eu já volto, mas eu queria só colocar isso também, que é a questão do próprio paciente para fazer consulta. Como a gente lida muito com o cardiopata, né? Então, tem muitas mães de cardiopata nos ouvindo, e elas sempre perguntam isso, e ultimamente se liga muito, que diz assim, às vezes, tem mais risco ir a um hospital para fazer uma consulta, como o caso da gente, por exemplo, que trabalha ali, e me chama a atenção que, às vezes, você dentro do hospital tem tanto protocolo e tanta rigidez que talvez você seja mais seguro do que levar em outros ambientes onde as pessoas não têm esse mesmo cuidado. Eu queria ver se também, fugindo um pouquinho especificamente ao assunto de escolaridade, mas falava um pouquinho também sobre as consultas, que nós vamos fazer uma outra live, com certeza, sobre isso, mas várias perguntas surgiram, e colocar essa questão da segurança também do ambiente hospitalar, para que a criança seja atendida, porque o pessoal também está com medo de levar ao médico e tem outras doenças que estão agravando e outras coisas pelo medo especificamente dessa infecção, né? Exato. Era exatamente isso, eu achei interessante, muito pertinente. Na hora que a Menaide estava falando, eu já estava pensando, ligando as duas coisas. Esse medo da escola, esse medo do retorno, né, é muito parecido, né, com suas devidas proporções, com o medo de se levar o seu filho ao hospital, para o atendimento, a nível de consultório e tudo. Então, isso que você falou, Sandra, é importantíssimo. Os protocolos, do mesmo jeito que na escola foram criados diversos protocolos para receber essas crianças, e que pena que muitas escolas ainda não criaram, e isso é um ponto para se discutir, que a Menaide muito bem colocou. A nível hospitalar, esses protocolos são muito, muito rígidos, muito cuidadosos, e como foi colocado, é como se fosse já, vamos dizer, a terceira casa, porque teríamos todos esses cuidados, a questão do espaço que é necessário, a questão de como a criança chega, né, aonde fica, onde esses pais ficam, né, o cuidado de se pedir para que, na realidade, na hora que vá para uma consulta, ao entrar, entre uma pessoa só com essa criança. Eu sei que existe todo um desejo e uma necessidade de ir a madrinha, a tia, a avó, o avô. Eu sou madrinha daquelas ferrenhas e sei como a gente quer estar dentro e quer estar participando. Mas, nesse momento, a gente tem o cuidado de pedir que apenas um entre para informar, para passar, para a gente ter esse contato.
tudo está sendo cuidadoso com a questão da lavagem das mãos, do cuidado com álcool, né? No caso, a gente pegar, passar o álcool, as máscaras, que nesse momento não estão sendo usadas nessa live, não é porque elas não são usadas, mas, pelo contrário, muito até, é porque a gente realmente está numa sala separada, a Sandra está numa sala, eu estou noutra, e todos os colegas aí também, cada um em um canto separado, mas o cuidado, né, quando você está em contato com outra pessoa, a utilização da máscara, o face shield, então tudo isso está sendo feito, e realmente no âmbito hospitalar, né, aquela colocação às vezes é muito mais seguro do que lá fora, né? Então, porque no hospital X ou Y está tendo muitos casos, isso, pelo contrário, exatamente por ter muitos casos, então está tendo muito mais cuidado que esse contágio não exista. Então, é um lugar seguro, é um lugar que realmente a gente, se sua criança precisa de um retorno, precisa ver, a gente não pode esquecer os outros problemas, não existe só Covid, certo, no momento. Ele realmente uma pandemia, a gente tem que ter todo cuidado, mas a gente tem que, nesse momento, já deu para notar que a gente está convivendo com ele. E para se conviver, a gente vai ter que realmente dar continuidade às outras partes da vida da gente. Então, a hipertensão, ela não deixou de existir, as cardiopatias congênitas não deixaram de existir, os problemas, as pneumonias, as asmas, então tudo isso não deixou de existir porque o Covid surgiu, inclusive o resfriado comum, né? Então, falando não só na cardiologia, mas no âmbito geral da pediatria, as outras patologias, as outras doenças, elas não deixaram de existir. Né? Podem ter diminuído um pouco pela falta de contato, principalmente aquelas que são de contaminação direta, mas as que são congênitas, que as crianças já nasceram com aquilo, elas continuam, elas persistem e a gente precisa acompanhar. Tá? Então, eu acho que isso daí é uma coisa para se refletir, eu acho que realmente é um tema para uma nova live, para a gente conversar isso, para mostrar como é a segurança, como é feito, né? Claro que existe essa questão do atendimento remoto, como existe as aulas remotas, mas a gente muito bem sabe que é diferente, né? E que tem muita coisa que é naquele, como a Menaide falou, no olho, no exame físico do paciente que a gente pode vislumbrar e pode tratar, mas não desmerecendo a telemedicina, que a gente sabe da importância dela e já fez de tanto uso, né, doutora Sandra? Mas, nesse momento, muitas vezes a gente precisa do contato mesmo, até para uma segurança maior dos pacientes e tudo, nesse momento que intimamente, e vamos dizer que até a questão da sensibilidade de cada um está tão mexida, né? O emocional está muito mexido, né? De todos nós. Então, eu acho que essa presença, esse rapport que a gente fala na medicina, essa relação médico-paciente, ela está cada vez mais necessária. Isso que a Menaide falou, com os olhos cheios d'água, dizendo aquele olho no olho, aquele contato, aquele acolhimento, aquele que estou aqui, eu quero conversar com você, e a gente não poder, porque essa telinha, ela modifica muito. A gente sabe que muitas vezes o que a gente está precisando é aquele contato. E para esses nossos pacientes, a gente realmente precisa de dar continuidade aos atendimentos. Do mesmo jeito que precisamos dar continuidade às escolas, né? E pedir a Deus que nossos governantes revejam os protocolos para as nossas escolas públicas, porque é disso que a gente realmente está precisando. As privadas, a gente sabe que muitas delas, elas pegaram um protocolo muito rígido, né? Eu Fazer Crescer, eu sei do Damas, sei do Marista, de vários outros, mas eu queria que a escola pública pegasse isso também, para a gente realmente vislumbrar um futuro melhor. Era isso que eu queria falar. Obrigada, Tamini. São pontos importantíssimos, realmente. Eu acho que a gente tem que fazer depois também, e nós vamos fazer bem breve, viu, gente? Eu acho que essa semana ainda a gente vai fazer uma live, inclusive porque toda essa gama de situações e de novos problemas que a gente está vendo, né? O nível de ansiedade das crianças com palpitação, crianças com uma série de patologias,
que são um pouco a função dessa pressão e opressão que a gente está vivendo, do medo à nossa volta, do número de horas sem o exercício físico, na frente de um computador, né? O tempo de tela aumentou tremendamente, né? Porque a gente tem o tempo de tela agora na escola, o tempo de tela do uso, e, claro, ficamos mais permissivos, né? Quer falar também? Diga. É uma besteirinha, e isso você colocou, foi muito bem colocado. Inclusive, a nível de consultório, quando a gente observa depois, nesse período, com a reabertura dos consultórios e tudo, o que a gente observa anteriormente, as principais queixas era exatamente o sopro, no meu caso, né, na cardiologia, era o sopro, era a criança com cianose, ficar roxinha. Na realidade, o que vem mais agora para o consultório é isso que você falou, é a taquicardia, é a dor precordial, onde a gente, depois que investiga, observa que 90% disso é relatado em vista de uma questão de uma ansiedade maior, de uma instabilidade emocional muito mais presente. E isso é muito importante. Eu acho que talvez surjam até perguntas sobre isso. Meu filho está com a dor precordial, meu filho está com taquicardia, ele não tinha isso e agora é uma coisa que está muito frequente. A gente, o adulto está tendo, né? A gente sabe disso. Mas quando é com o filho da gente, imagine, fica logo pensando o pior. Né? Sim, todos nós, né? É uma coisa grande. Inclusive, assim, pelo tempo que está limitado e tudo, eu não vou passar aqui o videozinho de doutora Marisa e doutora Tereza, mas as duas falaram sobre isso. Marisa falou também da experiência dela, como cardiologista, inclusive mãe de duas figurinhas de 8 anos de idade, que voltaram agora para a escola, e ela fala um pouco o relato da experiência dos filhos, e Tereza também falou muito dessa coisa, como eu disse no início, né, do controle do medo que estamos de tudo isso, e que a gente tem que ter um meio termo, né, porque eu acho que o que a gente está lidando também é assim, algumas situações de um medo muito grande, e infelizmente a gente tem que aprender a conviver com isso. Isso é parte da nossa vida. O vírus está aqui, ele vai conviver, outros vírus virão, e a gente tem que aprender, e outras situações de um desrespeito completo. Né? Então, às vezes a gente entra em pânico, fica trancado, não sai de casa, o mundo vai acabar, a gente não consegue enfrentar, e outros vão para o meio da rua, tira a máscara, junta todo mundo. Então, esses extremos, né, do pânico de um lado e do respeito completo, nenhuma dessas duas situações faz bem a nenhum de nós, né, gente? Então, a sensatez de saber lidar com isso, né, com os protocolos, com tudo isso, sem extremos, mas também sabendo lidar. Eu queria ainda, antes de finalizar, pedir para o doutor Marcos que fizesse algumas considerações também em relação às questões legais. Como é que a gente fica com tudo isso, hein? Com toda essa educação? Eu não sei se existe alguma coisa, essa perda, tudo isso, aquilo que Flávio falou, né, o impacto disso tudo. Existem situações onde o colégio, por exemplo, sei que não é o caso de fazer crescer demais, né, eu conheço demais a equipe lá, mas onde o colégio pode obrigar o aluno a ter que fazer alguma coisa presencial, existe alguma situação onde a gente possa ter um conflito entre pais e escola, e isso gerar mais problemas ainda, além do que estamos vivendo? Bom, boa tarde, Sandra, né? Quero agradecer a oportunidade de participar do convite, parabenizar essa iniciativa e também falar da palavra do Dr. Flávio, juntamente com a professora Amenaide, e com Tamini também, que tudo se junta, né? Na verdade, a gente vive uma situação muito, muito diferente, no mundo jurídico principalmente. Mas antes de falar nisso, uma questão que eu preciso ser dita aqui, pelo menos no meu entender, que tudo começou pela falta de um governo mesmo. A coisa aqui no Brasil começou a acontecer muito tarde. Então, as consequências agora a gente já está começando a sofrer e não são coisas boas, né? Bom, na questão jurídica, o que é que a gente pode ver? Existe aquela implicação da saber se sobre os pais, se eles obrigam ou não aos filhos voltarem para as aulas, né? De imediato, eu posso dizer que, em condições normais, ele teria a obrigação de manter seus filhos na escola, por força mesmo da própria Constituição, que obriga, né, o menor e o adolescente a estudar a educação como um direito dele e um dever do Estado, da família e da própria sociedade, né? Mas quando a gente entra num mundo pandêmico, num mundo de emergência, essa norma, hoje, ela sofre uma certa alteração enquanto esse estado de calamidade vive. Na condição normal, se você não dá esse direito e prover essa criança desse ensino, dessa educação, o Código Penal tipifica isso como um abandono intelectual do menor. Isso tem penalidade para os pais e tem penalidade para os responsáveis e quem for responsável pelaquela criança. Até com pena de 15 dias a 30 dias ou multa. Eu acho muito pouco, na verdade. Mas
na verdade, em condições normais de vida. Não a condição excepcional, que é a que a gente vive hoje, essa coisa ela sofre alteração até que essa condição desapareça. A gente vive aqui desde março, através do decreto legislativo, o número 6, de março, com vigência até 31 de dezembro de 2020. Até lá, algumas normas, alguns dispositivos legais, eles sofrem uma alteração momentânea. Então, essa obrigação mesmo da criança ter que ir para a escola e o pai ser penalizado, não existe. Até porque a pandemia, ela ultrapassa uma condição da educação para ter uma condição de proteção à saúde. Então, hoje, a proteção maior está em quê? Na saúde e da família, porque essa coisa ela é muito fácil de você trazer de fora de casa e levar para os parentes, principalmente aqueles que vivem nessa margem de insegurança e são fatores de risco. Então, não existe, na verdade, uma penalidade. Agora, como fica também essa questão das aulas, né? Para o ensino fundamental, existem várias normas que regulam isso, mas existe uma lei de diretrizes de base da educação e que diz que a criança, na fase pré-escolar e do ensino fundamental, essa educação ela tem que ser presencial. Ele diz claramente, tem que ser presencial. Mas essa mesma norma, lá embaixo, ele diz, nos estados de emergência, de calamidade pública, elas podem ser também apresentadas da forma online, ou pelo computador, ou de qualquer forma dessa que não seja presencial. Apesar de que isso precise de uma autorização de uns órgãos que regulam e que fiscalizam isso, como a Secretaria de Educação e Conselhos de Educação, e outros órgãos que participem disso. Então, o que é que aconteceu hoje? Hoje, com a mudança da norma, momentaneamente, os pais não têm muito o que fazer. Por outro lado, existe uma relação comercial, uma prestação de serviço, né, entre o aluno e a escola. Então, a escola tem a liberdade de, se quiser, promover alguma condição que melhore, o que dê uma certa tranquilidade aos seus alunos, os alunos, não só os alunos, como também os professores e os funcionários, porque isso não envolve só uma questão de uma condição para o aluno, né? É toda a estrutura educacional. Então, eu não vejo, hoje não existe nenhuma norma que vá punir, né? E, por outro lado, vejo que houve até uma mudança, existe, inclusive, uma medida provisória, acho que é 934, em que já pediu para que a escola ela adequasse o tempo de aula com os dias. Existe uma relação, são 200 dias de aula para 800 horas de aula. E ele, por força dessa condição que a gente vive, ele está tentando adequar essa situação, também determinando que não houvesse nenhuma reprovação ou que houvesse nenhum prejuízo, até que essa fase passasse e tentar ver qual é o menor dano que isso vai gerar. Existe, inclusive, até uns estudos dentro do Ministério da Educação de você ainda complementar o ano 2001 com 2001, para tentar ver se 2001 essa coisa já está organizada e tentar recompor. Mas, de imediato, infelizmente, o que a gente tem é isso. É que vai depender de tudo, vai acontecer. A gente já está vivendo, talvez, uma segunda onda. Não sei se já vão voltar com essa intenção de prorrogar esse decreto emergencial. Tudo isso vai depender do que a gente vai viver daqui para frente. Mas, assim, de imediato, eu posso responder isso. E fica à disposição para qualquer outra dúvida. Marcos, não, excelente. Eu acho que os pontos são bem colocados, né? Eu acho que é importante que os pais saibam disso, né? A Menaide tinha também tocado rapidamente nesse ponto, né? Que existem rotinas e protocolos estabelecidos, mas que se a família não se sentir à vontade, a gente não precisa. Ninguém vai ser forçado a isso até o momento. A gente está vivendo esse momento de incerteza também, não sabemos se isso vai levar a alguma medida mais rígida. Tudo que a gente faz hoje, eu acho que é fundamental que a gente tenha que dizer o dia e a hora, né? A gente está falando no dia 16 de novembro, porque ontem a Áustria fecha, não sei quem vai... Então, assim, nós não sabemos realmente o que é amanhã, e todas essas opiniões são pautadas
do que a ciência vem mostrando e também na regulação que a gente tem. Nosso tempo está acabando, gente, e aí, assim, as perguntas principais que eu vi aqui sendo feitas, fora as que a gente já falou, todas elas, eu acho que foram um pouco respondidas pelo grupo, certo? Sempre essa pergunta do medo da aula, algumas mães falaram, febre reumática, tetralogia falou, tem maior risco, menor risco, a gente vai discutir especificamente. A resposta é, a criança que tem cardiopatia e que tem uma cardiopatia que a gente chama descompensada, ou que não está bem, que fica muito roxinha, muito cansada, tem insuficiência cardíaca, tem hipertensão pulmonar, ela é de um grupo de risco maior. E aí, provavelmente, a gente avaliaria se essa criança deveria ou não, como outras situações que a própria Menaide citou aí, doenças autoimunes e tudo. Então, uma criança que tem uma doença cardíaca ou outra, num quadro mais grave, deve consultar seu médico, é claro, e se discutirá se existe ou não algum impedimento. A maioria das situações, também de cardiopatias leves e tudo, elas não modificam muito o risco daí da escola, e nas escolas com estrutura, com isso tudo que nós vimos, a maioria delas podem seguir. Alguém perguntou, sempre a pergunta, como é que a gente evita a transmissão, foi falado por todos aí, né, todos os cuidados, é o que a gente tem hoje, né, distanciamento, máscara, lavagem de mão e tudo, que a gente já sabe. O grupo de maior risco, as questões respiratórias, mais do que cardíacas, o doutor Flávio citou isso, e também já foi colocado. Teve alguém aqui que colocou muito bem, disse não pode ter aula, mas pode ir para o cinema, para o shopping, para a festa, menos ter aula. Isso eu acho que também é um ponto importante, né, que a gente tem que rever. Acho que a Menaide já respondeu a essa questão das provas, que tem que ser presenciais. Tem uma dúvida aqui que eu queria perguntar a ela, somente que essa não ficou muito clara, apesar do tempo ser pouquinho, que diz assim, é correto fazerem as provas de todas as unidades em janeiro? É isso que vai acontecer? Eles vão juntar todas as provas para janeiro? Na verdade, no período de pandemia, não era permitido que se divulgasse nota, né? Algumas escolas, por exemplo, a gente fez atividade e acumulou essas atividades para que no retorno a gente fizesse um apanhado de atividades e gerasse uma nota. Eu já não tinha como não fazer. O aluno estava tendo aula, o aluno estava vivenciando um processo. Vivenciando um processo, ele precisava ser avaliado de alguma forma. Então, aqui no colégio, especificamente em outras escolas que conheço também, os meninos foram avaliados e essas avaliações... Travou, gente? Travou. Travou. A Menaide travou. Voltou agora. Foi o dela. Voltou a Menaide, tinha travado um minutinho, tem que voltar. Pronto, então, o processo foi vivenciado, tanto aqui quanto em outras escolas que conheço, certo? O que foi dito pelo governo, né? Enfim, no retorno, seria feita uma avaliação, uma sondagem durante todo o período da pandemia e uma nota seria atribuída. Eu não sei se houve alguma instituição que fez isso, que gerou uma nota para 8 meses de ensino remoto. Eu acredito que não. Eu acredito que as instituições fizeram atividades avaliativas e depois fizeram aí uma composição de notas, como a gente teve. Janeiro, até onde sei, não servirá para isso, não. Servirá para um tempo de reposição de aulas que foram perdidas por algumas instituições. Nós, por exemplo, não perdemos nenhum dia de aula. Usaremos janeiro como período de revisão. Mas esse ponto específico de uma única prova para avaliar o ano letivo todo, eu desconheço. Tá? Nunca ouvi falar em uma imposição específica para isso, não. Ótimo. Olha, muito obrigada. Veja bem, toda conversa é muito boa, o tempo passa, que é uma coisa de louco, né? É bom porque tem o Zoom aí para nos dizer do tempo, né? E a gente acabou uma primeira reunião do Zoom inteira e estamos acabando a segunda, né? O que quer dizer que a gente vai já para os 80 minutos dos 60 que nós pretendíamos estar aqui. Eu gostaria de ter muito mais tempo.
acho que várias outras perguntas. Eu queria dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que coloquem as perguntas, seja no Instagram ou no YouTube, porque se forem perguntas específicas, a gente pode repassar para os nossos convidados, né? Perguntas da parte educacional a gente repassará para a Menaide, algumas questões, se vier alguma questão jurídica, alguma dúvida, passa para Marcos, na área da cardiologia, com a doutora Tamini, comigo, a gente pode, doutora Marisa e doutora Tereza, embora não estando aqui, a gente vai ver, e qualquer dúvida com relação a todos esses estudos e essa situação atual de tudo isso, acho que Flávio está assim liderando, o doutor Flávio fazendo uma atualização muito boa, até dividir talvez alguns desses trabalhos, se alguém quiser, para a gente ter tudo isso bem atualizado. Acho que seria... Oi? Então, rapidinho, já pensando nisso, desde o início da pandemia, todo o material que eu venho reunindo da parte científica, eu tenho colocado numa pasta e sempre compartilho com os colegas. É fácil de achar, é só anotar aí, abre.ai, bota lá no navegador, abre.ai/protocolos Covid-19. Abre.ai/protocolos Covid-19. Aí eu abri uma pastinha lá, Covid Escolas. Aí eu coloquei esses artigos aí, e coloquei a apresentação. Então, eu acho que, eu sempre falo, esse conhecimento é para a gente compartilhar, não é para a gente ficar guardado para a gente. Excelente. Por isso que desde o início tem 1000 e poucos artigos lá. Agora eu falo, o pessoal leigo vai achar que ali é japonês. Então, mas, de qualquer forma, está disponibilizado. E só por último, eu queria dizer o seguinte, agradecer e dizer que nós enfrentamos em 2015 o Zika vírus, e nós pensávamos que não poderia vir um maior desafio, mas a vida é feita de desafios. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai contar essa história, como a gente conta as histórias do tempo do Zika vírus, lamentando tudo o que aconteceu, mas, por outro lado, com a carapaça bem mais forte, como pessoas e médicos, né? Porque todo mundo sucumbiu mentalmente nessa pandemia, mas eu acho que eu falo que eu passei rapidamente da negação para aceitação, aquelas fases do luto, porque ou a gente enfrenta ou a gente vai junto, né? Então, é isso. Muito obrigada, Flávio. Excelente. Eu passo a palavra rapidinho aí para os 10, temos 2 minutos, mas para os agradecimentos finais de cada um de vocês, do Tamini aqui que está do lado de Flávio. Opa, gente, muito obrigada pela oportunidade, doutora Sandra, de vir aqui e falar um pouquinho com vocês. Estou à disposição para qualquer coisa. Se tiverem alguma pergunta, eu estou aqui. E é feito, Flávio disse, vamos enfrentar essa juntos. Ótimo. Tá? Obrigada, Tamini. Doutor Marcos? Bom, agradecer mais uma vez a doutora Sandra, a todos os presentes, e acreditar, né? Nós temos que viver acreditando, a situação não é fácil, ninguém imaginava que tanta coisa por trás de uma pandemia, né, que se achava até que não vinha para cá, tá? E hoje a gente está sofrendo tudo isso, mas com muita coragem, com muita fé, com a ciência de lado, a gente não vai baixar a cabeça, não. Tá? Agradecer a todos, uma boa tarde, obrigado, e fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar. Muito obrigada. E a nossa convidada-chave da escola, né? O tema hoje foi escola, nossa convidada, a Menaide, também, para você agora a palavra. Gente, privilégio estar com vocês, e a palavra que eu tenho é que a gente precisa aprender a viver o novo, né? Ser humano é o ser mais adaptável desse mundo, né? A gente precisa só aprender a viver esse novo, com confiança em Deus primeiro, e tendo a certeza de que se a gente respeitar o que precisa ser respeitado, a gente vai conseguir viver isso aí, como o doutor Flávio falou, podendo olhar para trás e contar a história, aprendendo cada vez um pouco mais com aquilo que a gente vive de novo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Eu queria dizer para vocês, então, que na próxima live, na sexta-feira, nós vamos falar um pouquinho da questão hospitalar, procedimentos hospitalares, cateterismo cardíaco, cirurgia cardíaca, atendimento de pacientes, que também, né, a gente já tocou um pouquinho no assunto hoje, mas é outras das coisas que geram muita preocupação, e então nós vamos ter alguns outros colegas aqui da área hospitalar para discutir um pouquinho como a gente lida com a criança cardiopata e principalmente aquela que precisa de alguma intervenção, de algum trabalho a nível hospitalar. Isso vai ser na sexta-feira, 12h30 também, e agradecer mais uma vez a todos os participantes pela excelente participação, por terem abordado tão bem um tema tão difícil, e vamos em frente, por essa positividade que vocês deixam para a gente, que é o que tem de mais importante, acreditar sempre, né? E seguir em frente, tá bom? Muito obrigada a todos, e até breve, pessoal. Tchau, tchau.